Antes de iniciarmos este vídeo, queremos fazer um alerta importante. Os fatos narrados envolvem cenas de violência extrema, crueldade e detalhes perturbadores que podem ser sensíveis para alguns espectadores. Recomendamos discrição, especialmente para pessoas mais sensíveis ou crianças. O conteúdo aborda crimes brutais e mistérios que, apesar de históricos, ainda impactam profundamente quem os conhece. Se você decidir prosseguir, pedimos que o faça com a devida atenção ao impacto emocional que esse tipo de história pode causar. Na segunda metade dos anos 50, mais precisamente em 1957, o Brasil vivia um período marcado por intensos acontecimentos históricos. O país fervilhava de mudanças e eventos que moldariam seu futuro. Em agosto daquele ano, o 13º presidente do Brasil, Washington Luiz, havia falecido, deixando uma marca importante na política brasileira. Ao mesmo tempo, começava a construção da usina hidrelétrica de Três Marias, localizada no norte de Minas Gerais, um marco no desenvolvimento energético do país. Entretanto, o cenário também era assombrado por tragédias. Um dos desastres mais terríveis ocorreu em Bagé, quando uma aeronave da Varig caiu nas proximidades do aeroporto do Rio Grande do Sul após um incêndio a bordo, resultando na morte de todos os 40 ocupantes. Esse acidente chocou o Brasil e foi um dos mais graves da época. Em meio a essa atmosfera de tragédias e avanços, o futebol brasileiro também vivia um momento de esperança. Em 1957, Pelé, com apenas 16 anos, estreou na seleção brasileira. O jovem craque marcou um dos gols na partida da Copa Roca contra a Argentina, no lendário Maracanã, mostrando ao mundo o seu talento que logo se tornaria lendário. No entanto, o ano também foi marcado por mistérios. Em novembro, o famoso Caso Forte de Itaipu deixou a população brasileira intrigada. O suposto ataque extraterrestre a 2 sentinelas no forte localizado na Praia Grande, em São Paulo, colocou o país em estado de alerta. O episódio, até hoje, desperta a curiosidade dos ufólogos e daqueles fascinados por fenômenos inexplicáveis. No campo político, um dos eventos mais significativos de 1957 foi o início da construção de Brasília, a futura capital do Brasil. Em fevereiro daquele ano, começaram as obras para a criação da nova capital federal. E em 1º de outubro, o então presidente Juscelino Kubitschek sancionou a lei que fixava a data da mudança da capital para Brasília, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do país. Enquanto o Brasil vivia essa transformação, a cidade de Goiânia, com apenas 24 anos de fundação, experimentava seu momento de maior impulso econômico e social. Milhares de pessoas migravam para a jovem capital em busca de progresso pessoal e novas oportunidades. No entanto, esse cenário de crescimento foi abalado por um evento chocante, que marcou para sempre a história da cidade. Na manhã de um dia de dezembro de 1957, Goiânia vivenciou um dia de terror. Em uma casa localizada na Rua 74, no antigo bairro Popular, a polícia e os moradores descobriram uma cena macabra que deixaria a cidade em estado de choque. Na residência vivia o casal Vanderlei Batista e sua esposa, Lourdes de Sá, junto com seus 5 filhos, cujas idades variavam entre 9 meses e 6 anos. Naquela trágica manhã, a vizinhança foi acordada pela notícia devastadora de que Vanderlei, Lourdes e 4 de seus 5 filhos haviam sido brutalmente assassinados a golpes de machado, um crime bárbaro que aterrorizou a população de Goiânia e marcou profundamente a história do país. Até hoje, esse continua sendo um dos crimes mais brutais e misteriosos da história do Brasil. A crueldade e os enigmas que cercam o caso ainda chocam a todos que o conhecem. A família Batista era composta por Vanderlei, sua esposa Lourdes de Sá Pinheiro e seus 5 filhos: Valquíria, de 6 anos, Wagner, de 5, Vilneide, de 4, Vânia, de 2 anos, e Vilma, a mais nova, com apenas 9 meses. Vanderlei, como muitos outros brasileiros da época, via na construção de Brasília uma oportunidade para melhorar a vida de sua família.
Ele, filho de agricultores prósperos que vendiam cereais na zona rural de Goiânia, sonhava em dar um futuro melhor aos seus filhos e esposa. Ainda jovem, Vanderlei começou a juntar economias, e foi nessa fase da vida que conheceu Lourdes de Sá, com quem decidiu construir uma família. Com a efervescência da nova capital, as áreas em torno de Brasília estavam em franco crescimento, e Vanderlei resolveu montar sua própria mercearia, que na verdade era um empório chamado São Mateus. Seus negócios prosperavam rapidamente, e ele era conhecido por todos como um homem simpático e de bom humor. Seus filhos passavam o dia brincando na rua com outras crianças, criando um clima de tranquilidade familiar. Apesar do sucesso, nem todos viam Vanderlei com bons olhos. Alguns vizinhos, também comerciantes, começaram a nutrir inveja de seu crescimento, temendo a concorrência, especialmente por ele estar prosperando em uma região onde o comércio local ainda era limitado. Contudo, Vanderlei não se importava com os olhares invejosos, acreditando que sua prosperidade não era culpa sua, mas fruto de seu esforço. Pelo menos oficialmente, a família Batista não tinha inimigos declarados. Na madrugada do dia 5 para o dia 6 de dezembro de 1957, a tranquilidade da família foi brutalmente interrompida. A casa da família, localizada na Rua 74, esquina com a Rua 59, no bairro Popular, foi invadida por criminosos. Eles entraram por um buraco na parede da sala, que havia se aberto devido à umidade das chuvas e estava tampado apenas por uma madeira. Dentro da residência, que ficava nos fundos do armazém de Vanderlei, todos estavam dormindo. Os invasores atacaram primeiro os pais, e depois voltaram suas atenções para as crianças, golpeando-as com um machado. Quase toda a família foi assassinada, exceto Vânia, de apenas 2 anos, que de maneira inexplicável foi poupada pelos criminosos, talvez por não ter sido vista por eles. Após o massacre, os criminosos reviraram a casa, deixando tudo de cabeça para baixo, e levaram cerca de 51 mil cruzeiros, além de joias e outros pertences valiosos da família. O cenário de horror foi descoberto na manhã seguinte por uma criança vizinha, que ao passar pela casa viu, através da janela, os corpos e o sangue espalhado. Imediatamente ela chamou seu pai, que notificou a polícia. A investigação enfrentou muitos obstáculos desde o início. Sem testemunhas oculares e com a cena do crime contaminada pela curiosidade dos moradores, os policiais encontraram dificuldades para estabelecer uma linha do tempo dos acontecimentos ou identificar suspeitos. No entanto, após receberem algumas denúncias anônimas, os investigadores chegaram até Wilson Mateucci, irmão de Vanderlei, que era também seu sócio no armazém. Wilson, casado com Josina, a quem chamava de Rita, e pai de 7 filhos, passou a ser visto como um possível suspeito. Segundo relatos, Rita vivia em constantes desentendimentos com o marido por querer que ele dissolvesse a sociedade com Vanderlei. Pressionado pela esposa, Wilson começou a sentir inveja e rancor de seu irmão, especialmente pelo fato de Vanderlei possuir bens considerados luxuosos para a época, o que o fazia sentir-se inferior. Parte da riqueza de Vanderlei, no entanto, vinha do fato de sua esposa, Lourdes, ser herdeira de uma considerável quantidade de terras, que eram administradas por ele. Esse ambiente de tensão familiar e inveja se tornou um possível motivo para o crime, mas até hoje o caso permanece envolto em mistério. A brutalidade do assassinato e os segredos que cercam o caso fazem com que ele seja lembrado como um dos mais cruéis da história do Brasil. A polícia chegou a suspeitar que Wilson Mateucci poderia ter sido o mandante do crime, mas não o autor material. Ele foi preso e, durante o interrogatório, confessou ter contratado um homem chamado Francisco Rocha para executar o plano. No entanto, de acordo com reportagens da época, especialmente do jornal O Popular, surgiram denúncias de que a maior parte das confissões de Wilson teria sido obtida sob tortura. Os repórteres apuraram que Wilson sofreu uma série de abusos por parte dos policiais. Ele teria sido forçado a ficar horas em pé sobre latas de massa de tomate abertas, descalço, com os braços abertos segurando tijolos, enquanto era submetido a agressões contínuas, incluindo chutes, socos e golpes de cacetete.
A intenção dos policiais era forçá-lo a confessar o crime e apontar um de seus amigos como cúmplice. Quando o caso chegou ao tribunal, tanto Wilson quanto Francisco Rocha negaram todas as acusações, retratando suas confissões. Eventualmente, ambos foram absolvidos em 14 de outubro de 1964, após passarem um longo período presos. No decorrer da investigação, outros 2 homens foram apontados como suspeitos de serem os autores do crime. Eles também foram, supostamente, torturados pela polícia para confessarem. Um deles era Santino Hildo da Fonseca, que havia trabalhado no comércio da família Batista. Santino acabou confessando e foi preso, enquanto o outro suspeito nunca foi encontrado, supostamente fugindo para o Nordeste. Segundo a versão oficial da polícia, os 2 homens atraídos pelos lucros do comércio de Vanderlei planejaram inicialmente apenas roubar a família, mas, diante de uma suposta reação de Vanderlei, foram obrigados a matar. De acordo com a confissão de Santino, quando ele se aproximou do berço onde a pequena Vânia, de 2 anos, estava dormindo, a criança teria olhado para ele e o chamado de papai. Esse detalhe, segundo Santino, teria sido o motivo pelo qual a menina foi poupada. No entanto, essa versão nunca foi plenamente aceita pela maioria das pessoas e até hoje é questionada por muitos estudiosos do caso. Santino também era um homem envolto em contradições. Ele mudava constantemente seu depoimento e apresentava muitas inconsistências em suas declarações. Em uma tentativa de parecer mais importante e respeitável, ele afirmou aos policiais que era ex-militar e que havia sido sargento da Marinha Brasileira. Segundo seu relato, ele teria participado de uma missão especial no Oceano Pacífico em 1946, chegando até Nova York. No entanto, Santino mentiu em vários pontos. Ele jamais foi sargento, na verdade, desertou antes mesmo de sair do porto, e o oceano que banha Nova York é o Atlântico, não o Pacífico. Essas mentiras levantaram ainda mais dúvidas sobre a credibilidade de sua confissão. Muitos, incluindo a imprensa de Goiânia, começaram a reforçar a tese de que Santino poderia ter confessado sob tortura e que ele era, na verdade, uma pessoa com distúrbios mentais, incapaz de participar de um crime tão bárbaro. Um dos principais argumentos contra a participação de Santino e do outro suspeito no crime era a complexidade da ação. Especialistas acreditavam que seria necessário o envolvimento de pelo menos 3 ou 4 pessoas para executar o crime da forma como aconteceu. Além disso, a brutalidade do ato indicava que o autor nutria um ódio profundo pelas vítimas. O médico legista que examinou os corpos relatou que todos foram esfaqueados múltiplas vezes e que Vanderlei, em particular, foi asfixiado com uma gravata antes de ser golpeado com um machado. Apesar de todas as dúvidas e contradições, a polícia da época acreditava que Santino poderia ter motivos suficientes para cometer o crime. Ele foi preso e, enquanto estava na penitenciária, continuou a clamar por sua inocência, alegando que havia sido vítima de uma injustiça e que sua confissão foi arrancada à força. Finalmente, ele foi condenado a 74 anos e 10 meses de reclusão, mas seria liberado em 27 de maio de 1976, ainda alegando ser inocente. O que se sabe é que, após sua última entrevista, na qual reafirmou ter sido torturado e utilizado como bode expiatório para mascarar a ineficácia da polícia local, ele nunca mais foi visto. Na época, ele afirmou que as autoridades estavam desesperadas para resolver o crime, e sua prisão era apenas uma forma de acalmar a opinião pública. Além de sua confissão sob tortura, pelo menos 5 outros homens foram presos, também torturados e forçados a confessar, mas depois acabaram sendo liberados por falta de provas concretas. Entre eles estavam Rubens José de Oliveira, conhecido como Alberto de la Serra, e Pedro Vaz Ramos, ambos com passagens pela polícia e histórico de envolvimento em roubos, inclusive fora do estado. Outro suspeito foi apontado pela própria Maria Cardoso, que pertencia à família. Ela indicou Gersino, irmão de Lourdes, que, segundo ela, teria ameaçado o casal de morte após uma briga poucos dias antes do crime. No entanto, nada foi provado contra ele. O crime gerou um clima de medo e desespero nas ruas de Goiânia. Os moradores, principalmente comerciantes,
passaram a temer que algo semelhante pudesse acontecer com eles, levando muitos a reforçar a segurança de suas casas com grades e cadeados, mudando drasticamente a rotina da cidade. A pressão sobre a polícia para resolver o caso era enorme, pois a tranquilidade da população dependia de uma solução rápida. Talvez, nos dias de hoje, um crime como esse se perdesse em meio às estatísticas de violência, mas em 1957 era diferente. A brutalidade do assassinato de quase toda uma família deixou uma marca profunda no imaginário popular que perdurou por décadas. A única sobrevivente, Vânia, filha dos Mateucci, foi enviada para viver com familiares que entraram na justiça pedindo apoio do Estado. Apenas em 1959, ela começou a receber uma pequena pensão de 3.000 cruzeiros para auxiliar em seus estudos. No final, o crime acabou prescrevendo sem que a verdadeira autoria ou a motivação fossem descobertas. Muitos acreditam que faltou uma investigação mais precisa, já que a cena do crime foi violada, algumas provas desapareceram dos arquivos policiais e não houve testemunhas oculares que pudessem esclarecer os fatos. A história permanece sem respostas definitivas, envolta em mistério. Chegamos ao fim de mais um episódio, e este caso nos deixa profundas reflexões sobre a complexidade da justiça e o impacto que crimes brutais como este têm na sociedade. A brutalidade e o mistério em torno desse crime continuam a nos intrigar, mesmo após tantas décadas. É impressionante como uma tragédia pode deixar cicatrizes tão profundas em uma cidade, nas famílias envolvidas e na memória coletiva. Infelizmente, apesar das tentativas de encontrar os culpados, as respostas nunca vieram e o crime prescreveu, tornando-se um triste capítulo da história. Gostaria de agradecer a todos que assistiram ao vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal NewsWebDoc, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e nos contar nos comentários o que achou desse caso. Sua participação é muito importante para nós, e juntos podemos manter a memória desses acontecimentos vivos e aprender com o passado. Até o próximo vídeo.